Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez, que acaba de lançar o livro Maria. Seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer, Flávio. Obrigado. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das nossas entrevistas. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Rodrigo, eu gostaria de começar a nossa conversa falando desse seu perfil de jornalista religioso, um jornalista que trata de temas religiosos, não jornalista religioso, mas um jornalista que trata de temas religiosos. Como é que surgiu isso na sua trajetória? Na verdade, eu, como jornalista, trato menos desses temas, apesar de tratar muito lá no Oriente Médio, Sim. mas a carreira de escritor foi indo por essa direção, né? Eu acho que eu andei pensando sobre isso, né, recentemente. Onde é que nasceu isso, né? E eu comecei a me lembrar, e com muito gosto, das aulas de religião que eu tinha no Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro. Os padres, eram padres espanhóis, eram muito bons contadores de história. E sempre no fim da aula, eram freis, né? Eles contavam parábolas, e aquilo para mim era o máximo. Eu adorava ouvir, eu achava aquilo quase que um sonho. Como é que ele contava e a gente ia entrando na história, falava de Jesus, falava dos apóstolos e os milagres, passagens da Bíblia. Então aquilo ficou dentro de mim. Depois disso, eu comecei a escrever outros assuntos. Eu comecei a escrever poesia, música, eu fui escrever contos, música, digo letras de música. Sim, sim. E a vida me levou para outro lado. Eu fui fazer desenho industrial por um erro de opção. Na hora de escolher a faculdade que eu ia fazer, a universidade, eu fui fazer desenho industrial, mas eu era péssimo. Então eu passei 2 anos me sentindo péssimo, vendo meus colegas serem ótimos e eu não fazendo nada direito. Então eu voltei para o jornalismo, descobri que era realmente escrever que eu tinha que fazer. E a vida acabou me levando para o exterior, e no exterior eu acabei chegando a Jerusalém. Só que antes disso eu tinha passado por São Paulo, e foi aí que houve essa virada, vamos dizer assim. Eu fui a Aparecida, fui visitar a Aparecida, fiquei muito curioso pela história dos pescadores, achei, poxa, essa história é tão interessante, deve ter um pouco mais sobre isso. Será que se eu investigar alguma coisa, tem? Vamos procurar um livro? Eu procurei livro, não tinha um livro que me agradasse sobre o assunto. Então eu resolvi pesquisar e fazer um livro. Sim, sim. Então, ainda antes de ir para Jerusalém, eu comecei a pesquisa de Aparecida. Um ano depois, por sorte, por coincidência, eu fui convidado a morar lá. E isso ajudou demais, porque a pesquisa se intensificou em Jerusalém e na Terra Santa como um todo. E como é que é essa proximidade, né, com a terra onde essa história tão intrigante que tanto influenciou a cultura do Ocidente acontece? O que é interessante de morar lá é que, ao escrever, eu estou indo aos lugares e posso voltar no dia seguinte para tirar uma dúvida, para observar de outra maneira. Então, acaba que a realidade ou a história vai entrando no livro e vai entrando dentro de mim de uma maneira muito natural. Mais natural do que se apenas eu estivesse lendo os livros, que já seria muito, porque a bibliografia é muito longa, extensa e Sim. interessante, mas acaba que há uma mistura, né, da experiência vivida com a experiência lida, estudada e pesquisada. É Sim. muito rico, né? Cresce naquela região estudos de natureza arqueológica. Isso causa algum impacto nos estudos sobre religião, na sua perspectiva? Sem dúvida, inclusive eu uso alguns estudos no livro. Há, por exemplo, um deles que fala sobre o primeiro registro escrito em pedra, com referências ao nome de Maria, que diz Rairo Maria, que é uma referência ao Ave Maria, Alegra-te Maria, que alguém teria escrito próximo à casa dela em Nazaré, onde ela teria vivido. Isso já nos primeiros momentos, logo depois, provavelmente, da morte dela. Isso é considerado uma prova de que ela teria vivido naquele lugar, por isso existe hoje lá a casa, eles chamam casa de José, se eu não me engano, mas era a casa onde Maria e José viviam com Jesus quando ele era criança. Agora, existem outros estudos que afirmam o judaísmo, afirmam o Antigo Testamento em Israel, e eu vejo que nem todos hoje estão a serviço só da arqueologia, só do Da conhecimento, pesquisa, mas existe propriamente. um interesse político. Então a gente precisa saber separar, eu acho, o que é a pesquisa séria, o que é pesquisa com intenções políticas, e é um pouco difícil às vezes. Mas eu acho que existe muita pesquisa interessante Sim. e é um momento de florescimento de arqueologia, né, naquela região, né? Sim. Seu livro não tem uma perspectiva devocional.
não é esse o objetivo. Não, Se o não. público procurar por isso na obra, não vai encontrar essa resposta, não? Não, eu tenho dito para as pessoas o seguinte, a devoção eu acho que inclusive é o mais importante sobre Maria. Eu não tento tirar de maneira nenhuma a importância da devoção, porque sem a devoção a gente não estaria falando de Maria aqui hoje. E também não tento desafiar o mistério da fé, os mistérios da fé. Esses mistérios existem e vão continuar existindo. Eu estive com o Dom Darcy Nicioli em Aparecida, o bispo auxiliar, e ele disse uma coisa que me chamou a atenção, eu achei interessante. Ele falou: o Rodrigo está contando a história do mistério. Nós, religiosos, falamos do mistério da fé. Então, acho que é isso que eu me propus. Eu me propus a contar para todo mundo, seja católico, cristão, judeu, muçulmano, não religioso, ateu, a história da mulher que eu considero a mais importante da humanidade, porque não conheço outro personagem histórico feminino que esteja na vida de tanta gente por tanto tempo, até hoje. Né? E nesse sentido você reúne na obra diferentes perspectivas. Se tem um aspecto a ser considerado por Maria, você coloca em debate as várias visões, as várias leituras. Eu acho que seria impossível e seria talvez até leviano eu tentar concluir sobre Maria. Não sendo religioso, não querendo defender uma posição teológica ou alguma linha do cristianismo, eu me sinto na obrigação de apresentar todas aquelas que têm, pelo menos aquelas que têm relevância, né? Então, às vezes, a gente precisa mostrar 3 lugares possíveis para a morte de Maria, ou seja, o lugar onde ela teria vivido seus últimos dias. Ou 2, ou 3 lugares para o nascimento dela. Então, eu apresento todos eles. E não tenho a pretensão nem de que o leitor vá concluir, não. Eu só acho que é importante saber que existem essas visões. Sim. Quando eu fui observar aqui as suas fontes, e mesmo ao longo da leitura da obra é possível identificar isso, enfim, salta aos olhos o cuidado que você tem com as referências bíblicas. Né? Você vai pautando ali, passo a passo, onde as referências sobre Maria aparecem no texto bíblico e outras obras de estudo, documentos, enfim, além das informações em loco que você colheu. Como é que é para o jornalista, né, ir mapeando esses textos, né, de uma comunidade de fé, tentar, enfim, passar por ali por textos que têm tantas interpretações possíveis? Bom, primeiro, eu acho que o Novo Testamento, a Bíblia cristã, é o ponto de partida. Eu precisava começar por ele, né? São as primeiras fontes que a gente tem sobre Maria, ainda que sejam muito insuficientes. Então, eu entendo, a gente conversava um pouco antes aqui sobre isso, né? Eu entendo que é como fazer uma escultura a partir de fragmentos, né? A gente tem os fragmentos que estão na Bíblia, mas a gente precisa ver os outros que surgiram depois. Então, foi escrever esse livro, que eu chamo de uma biografia, porque conta a vida de Maria, foi juntar pedaços, como montar uma escultura que estava quebrada, e assim reconstruindo o corpo, a imagem de Maria. E para isso eu precisei ler não só os textos da Bíblia cristã, eu falo assim porque eu moro em Jerusalém, então a gente fala também da Bíblia judaica, lá, que é o Antigo Testamento. Então, também textos não cristãos, textos dos primeiros momentos do cristianismo, textos romanos, as primeiras visões de fora que se teve de Maria e de Jesus e do cristianismo, alguns textos do judaísmo que não eram muito agradáveis, que foram inclusive muito combatidos, o Talmud judaico, que foi queimado porque tinha referências muito difamadoras, eu diria, muito nada agradáveis a Maria, questionando a idoneidade de Maria, mas eu apresento esses textos também, porque eu acho que a gente precisa compor esse mosaico. Inclusive apócrifos, né? Você também cita textos apócrifos também, que um dia foram queimados e hoje, eu conversando com religiosos, eu sei que eles leem e apreciam os textos apócrifos. Por exemplo, um deles, o livro de Tiago, também conhecido como Proto-Evangelho de Tiago, foi responsável por nos dar os nomes do pai e da mãe de Maria, Ana e Joaquim. Sem esse texto que foi queimado um dia, não haveria essa devoção que existe a Santana e São Joaquim. Como existe hoje. E muita devoção a Maria também, a devoção popular. Uma vez conversei também com um especialista em textos apócrifos, um frade franciscano, pesquisador dos evangelhos apócrifos, diz que muita devoção popular a Maria vem também
dos apócrifos? Porque eles preencheram lacunas, Sim. né? Os evangelhos estavam muito preocupados com Jesus Cristo, os evangelistas. Eles não falaram muito de Maria. Lucas fez 89 referências, só tem 6 falas. Algumas pessoas dizem 7, mas uma das falas que dizem é um silêncio. Então Maria só fala 6 vezes nos evangelhos. Então é muito pouco que eles escreveram sobre ela. Os textos apócrifos preencheram essas lacunas. Você diz também na sua obra que Maria demorou, né, para aparecer nos textos da comunidade cristã, e isso vai num crescendo na medida que os evangelhos foram aparecendo. É importante voltar 2000 anos no tempo. O Oriente Médio continua um lugar machista, é preciso dizer. Naquele tempo era muito mais. Então, era muito difícil que alguém fosse dar tanta importância a uma mulher naquele tempo. Então, como a gente sabe, as referências dentro dos evangelhos são virgem, mulher, às vezes fala Maria, mas não há grande relevância, né, para a mãe de Jesus ali. Ela é apenas um coadjuvante na história de Jesus. Sim. Bom, eu vou chamar o intervalo, nós vamos continuar falando sobre essa personagem que é Maria. O Religare de hoje conversa com o Rodrigo Alvarez. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.